E aí, pessoal, bom estar aqui de novo com vocês no podcast chique, né? Bate-papo entre irmãs, onde a gente compartilha um pouquinho das nossas conversas, dos nossos pensamentos aqui com vocês. E acho que na multidão de conselheiros da sabedoria, assim, a gente aprende, vocês aprendem. A gente aprende muito, né, nessas conversas, a gente fica até revendo, né, aquilo que a gente ouviu e é muito bom. E aí hoje, com um novo assunto, totalmente temático em função daquilo que a gente tem vivido agora. Está vivendo, né, um processo de mudança aí com os nossos filhos, e esse final de semana fui mais uma vez levar a Vitória para uma nova mudança, saindo, ela estava morando dentro do dormitório da faculdade, agora foi para um apartamento, dividir com outras pessoas, e naquele momento ali várias vezes eu tive oportunidade de interferir nas decisões dela. Eu estava aqui conversando com a Déia sobre essa questão de como, às vezes, a gente fica na dúvida de até que ponto a gente resolve o problema, ou a gente mostra algumas possibilidades, ou a gente simplesmente se cala e deixa a pessoa resolver sozinha. Qual é o meu papel nesse momento de crescimento e desenvolvimento? Porque Deus tem falado bastante pra gente a respeito desse papel de filho, de ser o filho de um pai que é bom, mas que tem uma incumbência, que tem uma missão para a gente. E se a gente é um filho que tem uma missão, a gente tem que crescer, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, a gente tem que avançar. Então, quem sou eu como mãe que está gerando uma filha para o Senhor? Né? Quem sou eu nesse papel? Né? De como que eu me comporto nisso? É interessante. A Sara também, mesma coisa, essa semana se mudou para o apartamento perto da faculdade e nas mínimas coisas, né? Ah, que móvel que bota, que não sei o quê. Aí quando eu via já estava ali, né? O Matheus também querendo escolher e tal. Eu falei, mas deixa, não importa se elas querem aquele, né? O sofá tal, a mesa tal. Porque a nossa tendência é ir fazer, né? Ir resolver. A gente não consegue ver o filho indeciso ou sofrendo que a gente quer logo resolver. Mas, na verdade, né, esse sofrimento, digamos assim, né, essas questões todas, elas são tão boas, né, são tão produtivas, trazem tanto crescimento que se a gente atrapalha isso, é um problema na vida do filho, né? E muitas vezes, assim, a gente, essa semana até passou por uma situação de uma irmã aqui, né, que teve uma morte na família, e a gente às vezes fica pensando, caramba, são coisas que a gente não entende, às vezes, né, como que Deus permitiu, por que Deus, né, deixou, mas a gente só já conhece o Senhor, né, então a gente sabe que Ele é bom, que os planos dele são melhores, são maiores do que os nossos. E ainda que a gente não entenda, a gente confia, né? E a Di estava falando, por exemplo, da Vitória, ela tá sem carro agora, né? E aí a gente, como, né, até tia, não, nossa vontade, não, vamos resolver, tem que ter um carro. Só que, na verdade, será que não é bom ela ter essa necessidade? Não é bom ela correr atrás e ver quanto custa você ter um carro, né? Então a gente começou a falar um pouco sobre isso, né? Tanto do nosso papel de mãe, que a gente também aprende com o pai perfeito, né? Como educar uma criança, mas também como o nosso papel de filho, né? De como encarar quando a gente passa pelas situações que parecem tão difíceis, né? E não entende nada. E que processo doido é esse, né? E que o pai não vem, né? O pai eterno não vem e resolve simplesmente o problema. Né? Assim, como a gente fala, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer assim e resolver o problema, mas Ele está muito mais preocupado com um processo daquilo ali do que simplesmente resolver o problema. Não que eu queira ser Deus, mas eu entendo que eu estou preparando a minha filha para a vida, né? E eu entendo que como Deus é bom e Ele age assim comigo, às vezes eu fico pensando que talvez eu tenha que aprender com esse Deus Pai como criar os meus filhos ou como preparar eles para a vida. Então, nessa questão do carro, por exemplo, a gente poderia, né, simplesmente Via, tá aqui o carro, a gente resolve para você e daqui em diante é com você. Mas o Gu falou uma coisa muito importante, acho que a gente tem que responder às vezes a uma real necessidade. Então,
a gente está prevendo que vai haver uma necessidade e a gente quer já resolver o problema. Ainda não existe o problema. Então, assim, em que momento que existe o problema? Aí a gente pode vir e buscar uma solução, mas ficar antevendo, né, tudo e tentar poupá-la de qualquer angústia não é um bom ensinamento. Então, isso entre nós, a gente conversou e aí eu fui levar ela, poderia ter deixado o carro, mas eu falei, não, vou levar o carro de volta, está me fazendo falta, ia ser um sacrifício ficar sem o carro para deixar o carro para ela. Mas agora ela vai ver a real necessidade. E uma vez que ela vê a real necessidade, ela vai pensar em possibilidades para resolver o problema. E, gente, a gente pode achar que isso é pequeno, mas pensar sobre as coisas, pensar em que soluções que a gente pode ter, às vezes é só isso que o Senhor faz conosco nesse processo. Diana, reflete um pouco sobre as situações da sua vida. Isso é um problema mesmo? Será que é de fato um problema? Será que não tem um jeito mais fácil? E eu ainda diria mais, né? Que eu vejo que Deus, ele anseia por deliberar conosco. Amém. Ele quer participar dessa conversa interior. Ele quer ser parte da nossa vida, né? Hoje mesmo, falei com a Diana agora, né? Que o Senhor estava falando muito comigo sobre... o nosso relacionamento com ele, né? Porque eu já começo a ter que fazer isso. E se eu falar, minha filha, para aí que, né, a sua vida em mim não é uma lista de to do, né? Do que fazer. A sua vida em mim é um relacionamento. E tudo aquilo que você for fazer hoje é comigo. Olha só como muda tudo, gente. Tipo assim, de repente ficou uma coisa boa, agradável, leve, né? Então vamos fazer junto isso, né? Aí eu pensei, nossa, eu tenho que ir lá no mercado comprar pad pro cachorro para fazer xixi. E aí, enquanto eu estava indo, gente, o Espírito Santo foi falando tantas coisas no meu coração. E uma das coisas era assim, tá vendo? Tipo, eu só queria que você viesse aqui, para você ficar aqui comigo, né? Então, assim, foi tão lindo, né? Uma coisa que podia ser só chequei lá minha lista. Não! Eu estava ali, né, na presença do Senhor e Ele me explicando isso, que às vezes Ele deixa a gente ter esses compromissos ou essas responsabilidades para Ele ter uma oportunidade de estar ali com a gente, né? E eu creio mais ainda quando são tomadas de decisões, né, como são coisas assim, como Ele não quer desfrutar da nossa presença. Porque a gente não pode perder de vista que o nosso relacionamento com Deus é como uma pessoa, não é como um chefe que me diz o que fazer e eu tenho que fazer. É muito diferente. Ele é um pai amoroso, ele gosta de participar, ele me conhece mais, né? Então, a forma dele me ensinar é assim, né? Deus não já dá as respostas, a gente estava até falando sobre isso. É quase que o método Montessori, né? Deus, ele vai lançando perguntas, vai te colocando em situações para expor, né? Para trazer à luz aquilo que está, às vezes, dentro de você, ou para trazer uma curiosidade ou um anseio por conhecer mais, né, dele. Ou até para você descobrir os seus reais medos ou os seus enganos, né? Não foi assim com Jó ali no final, né? Deus começa a fazer um monte de perguntas. Nossa. Não fui eu que fiz isso, eu não tenho tudo nas minhas mãos, né? Não sou eu que dou limites para o mar. E aí Jó fala, realmente, eu não sei nada. Eu não sei de nada, o Senhor sabe de tudo. Então, às vezes, ele realmente, nesse processo de nos fazer perguntas, ele chega no âmago da nossa grande questão, né? Muito bom isso. Mas outra situação que aconteceu, enfim, elas têm que dividir tarefas, né? No apartamento. E eu tava lá, eu fui lá para ajudar a fazer mudança, fui lá para carregar peso, minha ajuda ia ser nesse sentido, para botar as coisas no carro, tirar, levar de um lugar para o outro, mas eu tô ouvindo as situações. E aí, o coração da mãe já fica assim, não, eu acho que esse armário tinha que ser da minha filha, né, sei lá. Né? Tem um instinto que vem e fala, não, ela tem que poder trazer a bicicleta dela e botar na varanda, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Passam vários pensamentos, e aí eu fiquei assim, não, cala, porque isso aqui não te diz respeito. Você não faz parte desse apartamento. Você não está morando aqui. Você não tem mais gerência aqui, a partir daqui. E aí eu fiquei no quarto enquanto elas estavam resolvendo as questões e realmente, assim, nem
sugerir nada, ainda falei para a Vitória, sei lá, procura no ChatGPT uma ideia de um contrato, como é que se organiza, e vocês discutam lá. E aí fiquei no quarto, enfim, até eu estava orando por todas as coisas, porque não é uma decisão fácil, mas me calei para não interferir. E eu fiquei muito pensando sobre isso, porque que eu acho importante a gente, como pais e mães, a gente ser intencional naquelas decisões, a gente não deixar simplesmente os instintos virem, né? Porque realmente a gente tem uma coisa natural de querer resolver, de querer fazer, mas, gente, como é poderoso quando a gente está construindo, ajudando a construir. Isso é o puxar, né? É o lançar a flecha para mais longe, porque eu tô ali, né, dando a direção, conduzindo. Eu tô ali próxima, eu tô ali no relacionamento, eu vou estar ali cobrindo caso algo dê errado, né? A gente vai poder orar juntas, ela vai poder contar comigo, eu conheço as meninas de alguma forma, mas eu não sou a que tá e é vindo com a decisão final. Isso, né? Pensar que, na verdade, esse amor é um amadurecimento no que é o verdadeiro amor, né? Porque quando a gente quer poupar o filho do sofrimento, a gente também está querendo se poupar do sofrimento, porque não tem sofrimento maior do que ver o filho sofrer. Essa é a verdade. Então, quando você abre mão disso e você está disposto a passar pelo sofrimento ali, é tão maravilhoso, né? Porque eu acho que é aí que a gente começa a chegar um pouco mais perto, né, do coração de Deus, né? Quantas vezes eu imagino que Deus vê a gente, né, passando ali por uma situação difícil, que ele poderia facilmente resolver, né, tipo assim, mas ele não resolve, porque não é o melhor. Então, essa confiança, gente, sabe, se de tudo desse vídeo, isso que ficar guardado no nosso coração, de que muitas vezes a gente passa por situações que Deus poderia resolver facilmente, mas ele não resolve aquilo. Ou não pelo menos da forma como a gente acha que ele deveria resolver. A maioria das vezes é isso, que a gente criou um filme na cabeça, um script, não aconteceu. Então, assim, quando isso acontecer, essa confiança mesmo num amor do pai, que é um amor que não é egoísta, né? Ele é um amor que ele tudo sofre, né? Tudo sofre, né? E a gente tem que ter essa frieza, às vezes, né, com os filhos, de deixar ali e ver o que vai dar, né? E muitas vezes a gente se surpreende, gente. Quantas vezes, né, você fica, ai meu Deus, fulano fazer isso, né? No final, caramba, dá tudo muito mais certo, muito melhor do que se eu fizesse, né? Então, assim, dar espaço para os filhos crescerem, né? É tão importante muito isso, bom, né? Muito bom. E poder tirar lições. Eu estava falando, eu lembrei de uma situação da Valentina pequenininha entrando na escola. E ela entrou na escola e ela estava, não sei se sofrendo bullying, mas as meninas estavam excluindo ela, não deixavam ela brincar, ela queria entrar na casinha, não podia entrar na casinha, tinha uma menina mais velha que juntava com a outra, expulsavam ela dali. E ela chegou em casa triste com isso, toda hora falando, eu queria ser amiga delas, mas elas me excluem, eu não posso entrar na casinha. E a princípio, né, eu queria era chegar na escola, tipo, o que tá acontecendo? Acabei de botar minha filha aqui, por que isso aqui tá acontecendo? E eu respirei fundo, e com certeza foi do Espírito Santo, veio essa direção, e o Senhor falou assim, não, você vai comprar uma caixinha de chocolate para essa menina, e você vai fazer a Valentina entregar para ela. E a questão era, você não vai devolver o mal com o mal, você vai devolver o mal com o bem. Você vai mudar a perspectiva daquilo ali. E olha que oportunidade que eu estava tendo de explicar para minha filha que não é que a gente tem que sofrer todos os danos, mas a gente tem formas de lidar com situações difíceis. E aí, era para mim aquela uma situação difícil, mas fui lá, fiz o que, né, eu obedeci a direção que eu tinha sentido, e ela chegou no dia seguinte, maravilhada, em casa. Mãe, ela ficou muito constrangida de receber, mas falou que agora ia ser minha amiga, que a gente agora ia brincar junto, e mudou a relação. Na verdade, provavelmente a menina tinha uma questão de aceitação, estava com medo de perder as outras amiguinhas e mantinha ali o peso. Mudou o relacionamento. E a Valentina viu, assim, diante dos olhos dela, uma situação mudando completamente em função de uma
coisa que poderia parecer injusta, não sei. Eu fico... que a gente como mãe, se você tivesse só tomado a causa dela também, né? Só que Sim. graças a Deus você freou ali. E não foi no seu impulso, né, de revidar. Gente, é impressionante como a gente erra, né, às vezes nessas coisas. Mas o Senhor é misericordioso, né? Glória a Deus por isso. E a gente não viver sempre só reagindo à vida, né? Acho que tem muito a ver com essa coisa do relacionamento constante, de você elevar, né? O Senhor está com você indo lá comprar o pad, o Senhor está com você na hora de uma conversa como essa, levando a criança, buscando a criança. Traz o Senhor junto para que esse tipo de coisa aconteça. Porque isso não é um privilégio meu, né, da ideia. Isso é uma coisa que está disponível para nós. Um Espírito Santo habita em nós e o Senhor está disponível, é um Deus vivo que fala com a gente nas situações mais banais do dia, com oportunidades da gente ser, né, da gente crescer, dos nossos filhos crescerem, dos nossos maridos crescerem, de todo mundo, né, poder aprender com uma situação, mas você tem que estar com aquela fagulha, né, e outras vezes isso não aconteceu. Até isso tem a ver com outra coisa que a gente falou, né, ontem também o Caminhando, você estava falando comigo sobre, quando ele fala, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você pensar, né, que o Senhor, ele é o próprio caminho, né? Ele é esse caminho, como isso que a Diana falou, assim, não é a gente só sair aleatoriamente reagindo à vida. Existe um caminho para nossa alma, sabe? Que é um caminho no Senhor e é um caminho de verdade. De verdade, literalmente, onde a verdade te cerca, né? Você não é cercado pela mentira. Nesse caminho você é inundado pela verdade, né? E aonde tem a verdade, há a vida, né? A vida do Espírito, né? Então, o Senhor estava lembrando que sempre que a gente tem uma direção, quando a gente anda por esse caminho, Deus não só manda fazer, Ele capacita, né, a gente a fazer. Então existe uma vida, existe uma provisão, né? A gente até falou um pouquinho disso na última live, né? Porque é um caminho de vida, é uma vida sobrenatural, né? Assim, é uma água viva, né? A jorrar para a vida eterna. Então, a gente ser aquele que apresenta o caminho, né? Muito mais do que a gente querer fazer para os filhos alguma coisa, né? A gente falou sobre isso. Existe um caminho que ele gente, quem estiver nele, né? Jesus, ele às vezes resume tudo quando ele fala ali, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, né? Esse exercício contínuo, eu sei que parece repetitivo, que eu sempre falo a mesma coisa, mas para mim é o alvo da minha vida, sabe? É todos os dias eu me voltar para o Senhor, a cada segundo eu me voltar para o Senhor. Se eu conseguir isso hoje, eu já estou feliz pra caramba, porque esse caminho, ele é interior, né? Ele é independente do que acontece externamente. Existe um caminho de vida disponível a todo aquele que crê, porque Jesus é esse caminho, né? E a gente se cercar, né? Ter sempre essa consciência, será que eu estou ali, estou andando nesse caminho? E orientar os filhos, né? Gente, esse é o melhor legado que você pode deixar para o seu filho, é a convicção de que existe esse lugar seguro, né? Assim, muitas vezes eu penso, nossa, não estou deixando um apartamento para cada um, né? Ainda, porque Deus ainda pode permitir isso, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto tão tranquila. Eu falo, gente, Deus pode fazer isso quando Ele quiser, independente de mim. Então é um legado tão precioso que a gente deixa para os filhos, né? De que esse caminho existe, esse caminho é real. Esse caminho tem um nome, né? Que é Jesus Cristo, e todo aquele que crê pode caminhar por ele, né? Isso é muito poderoso. É muito, gente. Realmente é uma... A Déia foi falando e a gente também tocou nesse assunto, né? Porque assim, tanto com os filhos como, sei lá, um aconselhamento pastoral,
em tudo, né? Primeiro que a gente precisa estar com essa conexão para ele poder também, né, ir falando conosco, nos direcionando naquilo que a gente vai falando, com certeza. Mas, mais importante do que você, num aconselhamento pastoral, vir com uma solução para a pessoa, é você ensinar esse caminho para ela percorrer. É você ensinar que existe esse caminho de verdade e vida em Jesus, que ela pode caminhar, ela pode pisar e ela pode construir para ela a vida dela nesse lugar, né? Construir na rocha uma vida, quando ela vai buscando respaldo na palavra para as suas decisões. Sim. Então você, na verdade, é só um facilitador, né? Assim, deixa eu te mostrar na palavra onde que tem isso para você tomar a sua decisão, mas eu acho muito melhor do que você trazer respostas é você tirar das pessoas as perguntas e fazer ela refletir sobre aquilo. Sim, sempre. É perfeito isso, né? Até porque a verdade é essa, que quem não construir na rocha, né, vai passar o vento, o furacão e a casa vai cair. Então, não adianta, às vezes tem pessoas que têm um relacionamento com Deus indireto, né? Sabe o amigo do amigo? Então, tipo assim, a Diana que é amiga de Deus, eu pergunto pra Diana o que ele falou, né? E muitas vezes isso acontece com os pastores, né? Tem a pessoa da igreja acha que tem essa expectativa, não, porque se o pastor falar, né? Ou se ele também não falar, então fica dependendo de um mensageiro, né? Só que não é assim que o reino de Deus foi estruturado, porque o Senhor fez questão de enviar do próprio Espírito e dar para cada pessoa. Todo aquele que crê em Jesus, ele recebe, né, ali o Espírito Santo para habitar dentro dele. Então a gente não tem desculpa. A gente não tem desculpa de não fazer esse movimento interior, sabe? A gente não tem desculpa. E eu sei que é muito mais fácil, principalmente quando você está na carne mesmo, está cansado, está com preguiça, só que é mais rápido para a gente, mais automático para a gente pensar, usar a nossa lógica. É bem mais fácil eu só perguntar para a Diana, ela que vai lá orar, jejuar, pagar o preço, entendeu? Aí você me diz o que Deus quer para a minha vida. Só que, gente, tá tudo errado. Esse sistema, ele não condiz com o que o Senhor projetou. Porque justamente o Senhor projetou habitar dentro de nós, ser presente, ser um pai presente, né? Fazer parte da nossa vida. Então, esse ensinamento também para os filhos é muito importante, né? Assim, porque às vezes também até nisso os filhos descansam um pouco. Tá orando? Ora aí para isso, ora aí para aquilo. Não, você também tem que orar, entendeu? Você vai lá e ora. Eu acho maravilhoso, porque hoje em dia eu já chego para os meus e já peço oração também. E falo, gente, vamos, ora aqui por mim, hoje está muito difícil, eu preciso que vocês orem por mim. Vamos orar por aquilo lá que, poxa, a situação é impossível. Então, eles já sabem que eles têm um Deus, né, vivo, que responde às orações, né? Então, isso é muito importante, né, pra gente, como pais, como pastores, né? Eu acho que isso é o tudo, próprio discipulado, né? O que Jesus faz assim, ele falou, eu faço o que o Pai me manda fazer. Então, nisso ele estava ensinando, gente, vocês têm que fazer o que o Pai fala para vocês fazerem, né? Caminhar junto, conversar, trocar ideias sobre as coisas, contar histórias sobre as coisas, mas não... Agora envia os discípulos, vai lá, testa, coloca em prática aquilo que eu... É sempre uma troca, um junto, mas você é livre, né? Você é livre para tomar as suas decisões. Isso é tão importante. E você é responsável pelas suas decisões, né? Porque aquela coisa que a liberdade anda junto com a responsabilidade, né? Você é livre, mas você é responsável pelas escolhas que a gente faz, Porque, de igual modo, eu vejo assim, muitos pastores preocupados em ter respostas. E isso, às vezes, é um cativeiro, é uma prisão isso. Porque a gente não tem que ter as respostas. As respostas, né, são do Senhor. A Bíblia já foi escrita. Já tem um manual ali. A gente é aquele que, conhecendo a Bíblia, a gente pode orientar, né, trazer alguns pontos, mas a decisão é sempre da pessoa, assim como, em nome de Jesus, a decisão vai ser dos nossos filhos. Porque, por outro lado, eu vejo pais que
não deixam os filhos tomar decisões. Tomam decisões pelos filhos, têm nos limites e nas proibições coisas tão taxativas que os filhos simplesmente não podem. E aí eles rompem com esse relacionamento regras, um né? dia, rompem De com as regras e regras. vão tomar suas decisões. E aí você não vai ter mais ingerência nenhuma e nem o relacionamento. Então, é muito tênue, mas é maravilhoso. É tão gostoso E aí você toca poder desfrutar numa disso. coisa interessante também desse relacionamento com Deus, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que têm ainda uma visão um pouco religiosa, né, com Deus, ou uma solenidade, claro que ele é majestoso, digno de toda adoração, mas você perde um pouco a intimidade também se você só conhece esse lado, né, do Senhor. E muita gente, às vezes, não se sente no direito de perguntar, de questionar, de falar, poxa, Senhor, mas isso aqui eu fiquei chateada, por que não aconteceu isso? Por que as coisas, então, não tem problema a gente falar, né? Como um filho falaria com um pai, né? Claro, com todo respeito, né? Mas, às vezes, a gente precisa, né, dessa resposta. E isso é bom, eu vejo que nisso é onde o Espírito Santo vai entrando, vai preenchendo essas lacunas, né, da falta do entendimento, vai curando a gente, porque senão a gente fica com várias respostas não respondidas, perguntas, né, não respondidas, porque também não se toca no assunto, né? Sim. Igual o filho que só recebe as regras, isso não, e o filho internamente está revoltado, mas e só pensa assim, quando eu fizer 20 anos, 18, acabou isso aqui para mim. Enquanto que o filho poderia, mas por quê? E se o pai, né, a mãe, nós tivermos a paciência e o cuidado de explicar à luz, né, da verdade, do porquê, você vai construindo nessa pessoa um entendimento, sabe assim, você vai suprindo aquela necessidade. E você vai construindo uma forma de pensamento também né? de confiança, gente. É tão diferente você ser só uma mãe que manda e obriga e daqui, ou ser uma mãe onde, caramba, eles sabem que eles podem conversar, podem ter um diálogo, né? Pai ou mãe, né? Isso é tão importante, né? Porque no final o que fica são os relacionamentos, né? Tipo assim, no final, o que fica é isso. Você não vai nem lembrar se seu filho fez, obedeceu, fez aquela lista que você mandou, sei lá, você vai lembrar dele, do que ele é, né? Então, tudo volta nessa questão, né, do se aprofundar no relacionamento em Deus, de andar no caminho e da gente apresentar, né, o caminho. Em tudo que você for fazer, né? Em tudo ele está junto, ele te ajuda na nossa maternidade, na nossa vida como esposa, no nosso trabalho. A gente sempre fala disso, né? Aqui de trazer esse Deus vivo para tudo que a gente faz como direção. E nessa questão de orientar os nossos filhos, e vão ter várias etapas diferentes, as idades vão exigir da gente medidas diferentes, e é uma caminhada que a gente precisa ter uma renovação da mente constante, ser flexível no Senhor, buscar orientação. A gente vai chegar e vai buscar orientação no Senhor, e Ele vai revelando, às vezes, no caminho, as melhores direções. Da mesma forma, a gente vai orientar os nossos filhos, e dentro dessa caminhada constante, né, nesse relacionamento construído dia a dia. Mas a gente queria muito deixar essa reflexão, assim, quem são os pais que a gente quer ser, como que a gente quer construir nosso relacionamento com os filhos, como que a gente entende esse Deus bom dentro daquilo que ele, às vezes, não traz a solução. Né? Então a gente falou de várias coisas muito importantes, assim, e queria deixar essa reflexão aí para vocês, para a gente poder desenvolver esse pensamento. Você se permite questionar o Senhor? Você se permite chegar para Ele e falar de coisas? Eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não estou gostando disso. É ok para você? Porque deveria ser. Sim. Ele é um pai, ele é próximo. Isso é muito importante. Eu diria que é crucial na caminhada com Deus a gente ter esse tipo de liberdade para ter as respostas, né? Eu acho que essas respostas são as revelações e você vai conhecendo mais de Deus, né? À medida que você compreende, né, e aceita e vai recebendo o amor dele, assim, né?
Isso é importante, porque senão você também pode, né, crescer numa revolta ou Sim. né, só não E obedece. pode ser que você nunca tenha tido essas oportunidades como filha, né, com seus pais e tal, mas a partir de hoje, né, a escolha está nas nossas mãos, né, de sermos os pais, as mães que a gente talvez não tenha tido. Né? O Senhor dá sempre uma oportunidade da gente zerar a conta e a partir de nós, as próximas gerações vão ter uma outra vida, vão ter um outro entendimento da paternidade de Deus e vão ter um outro entendimento de relacionamento mãe-filha. Não porque eu vivi isso, mas porque a Bíblia me ensina assim e porque eu posso renovar minha mente e fazer tudo de novo, né? Tudo diferente, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Muitas coisas para pensar. Né? Falamos sobre muitas coisas, mas acho que foi bom. Isso. Deixa aí o seu comentário um pouquinho. Fala como que você é como mãe, alguma situação que você passou parecida em que você teve que se calar ou que você meteu os pés pelas mãos aí, foi além daquilo que devia. E deixa aí o seu likezinho, vamos ativar isso, porque eu sei que esse papo aqui é bom para muita gente. Compartilha aí com quem você estiver pensando ao longo dessa conversa. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Entre Irmãs. Amém, gente. Deus abençoe aí a semana.